Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Eu tô com o Rafael de Oliveira. Tudo bem? Como vai? Tá certa a pronúncia ou não? Rafael de Oliveira. De Oliveira. É bem o português. É bem português. Mas o pessoal me conhece o Rafael Castro, mais ou menos. Rafael Castro. Exato. Da Wireline Exatamente. Software. Exatamente. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Agradeço, obrigado, Adriano. Bom, a gente tem uma pergunta clássica no podcast que é quem é o Rafael de Oliveira na fila do pão, na fila do pãozinho. Então vamos lá, quem eu sou? Bom, primeiro eu sou um entusiasta de vendas, né? Eu gosto muito do tema, sou vendedor, né? Não importa o cargo que você tem. Acho que todo mundo aqui na Beats, todo mundo que trabalha aqui tem que ser um pouco vendedor, né? Vocês vendem Com certeza. A imagem da empresa, o serviço de vocês. Então, eu gosto muito de vendas consultivas. Eu acho que é a área que mais me fascina, que é uma venda mais especializada, uma venda com o lead time um pouco maior ali. Você tem algumas jornadas bem definidas ali dentro, né? Eu acho que esse é uma área que me fascina muito dentro do meu trabalho. E, bom, eu tenho 45 anos, sou formado em administração de empresas. Eu, ao longo da minha carreira, aí, passei por algumas áreas, não vim necessariamente da tecnologia, mas estou na tecnologia há 20 e poucos anos e tenho um propósito aí de usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas, impactar mais gente. Eu acho que esse é o caminho meio que sem volta aí para os hospitais, que é o mercado que eu atuo. Que legal. Cara, e você nasceu onde, exatamente? Vamos lá. Conta um pouquinho, uma breve história do tempo. Pelo meu sotaque já percebeu que eu sou carioca, né? Não dá para perceber, né? Eu sou carioca de nascimento, eu nasci no Rio de Janeiro. Meu pai, à época, foi transferido para Campinas e eu, pequeno ainda, em 86, 87, vim para Campinas. E aí, nessa minha jornada, estudei aqui, vivi muito tempo, né, com a minha família aqui e tal. E eu nasci no Rio, porém eu tenho bastante raiz aqui no interior de São Paulo. Eu tenho, meu filho nasceu aqui, enfim, né? Então já é uma cidade que eu adoto aí como minha cidade, vamos dizer assim. Torço pro Guarani, não sei se isso impacta muito aqui, mas enfim, eu tô bem ambientado aqui na região. Caramba, e seu pai torce para quem? Torcia pro Vasco. Pro Vasco. Exatamente. Quase a mesma coisa torcer pro Guarani. Tá lá e cá, vamos dizer. Legal. E por que você não quis torcer pro Vasco? Rapaz, eu até torci, né? Por livre e espontânea pressão por um bom período ali. Meu irmão também era torcedor do Vasco e eu, depois que vim para Campinas, né? Aquele período era acho que 86, né? Era época boa. Pô, rapaz, careca, né? Eu, moleque, eu era sócio do Guarani para ajudar. Que legal. Então, gostava, vivia no clube. Aí eu um dia virei pro meu pai e falei, pai, eu respeito, mas eu não. Agora eu tô torcendo pro Guarani e tal, e foi super tranquilo e tal, ele também incentivava. Legal. Cara, mas são meio que torcidas irmãs, assim, não são? Tipo, Vasco, Parece Palmeiras, que tem Guarani, isso, né? Tem uma conexão entre elas ali, Exatamente, né? Parece que sim. Eu gosto bastante, levei recentemente meu filho pelo primeiro jogo dele lá, né? Então, meu filho tá com 4 anos, o Lucas, então, uma experiência bem legal, assim, eu gosto muito disso, né? Eu acho que é um pouco também, reflete um pouco da sociedade local, né? Eu acho que é bacana isso também para as crianças, né? Uhum. E tal. Eu fui impactado por isso, então quero tentar passar isso pro meu filho também. Bacana. Cara, e você morou em Recife, você estava comentando fora do ar? Exatamente. Como é que foi morar em Recife? A experiência é legal. Recife é uma cidade muito bacana, um abraço aí aos recifenses, né? Os pernambucanos. Minha mãe é pernambucana, né? E minha mãe, quando veio, né? A gente se mudou do Rio para Campinas, ela continuou a carreira dela na Unicamp e ela se aposentou na Unicamp. Quando ela se aposentou, ela já tinha esse desejo de voltar a morar em Recife e ela foi para Recife. Obviamente eu fui junto, né? Eu estava ali, acho que nos meus 17 anos mais ou menos e tal. E meu pai foi para lá, né? Ele também atuava, né, na área de vendas também, mas de equipamentos, uma outra área. E ele montou uma representação por lá e minha família se estabeleceu
por um período ali em Recife. Minha mãe mora até hoje lá, né? E eu fui, mas aí naquele período, era um período que eu estava naquela fase de vestibular e tal, né? E eu acabei passando no vestibular em São Paulo, e aí em Campinas, né? E aí eu vim cursar administração de empresas aqui e acabei ficando. Voltou, de volta para minha terra. Voltei para minha terra, exatamente. Legal. Pô, Recife foi feita a primeira sinagoga das Américas. Olha, E tem a história, né, do povo holandês lá, que colonizou Recife durante um período. Exato. Quando eles foram expulsos pelos portugueses, boa parte desses judeus que estavam lá foram para Nova Amsterdã e meio que foram um dos povos ali que ajudou a fundar Nova York. Ah, legal. Então, É uma parte importante da história de Recife, a colonização holandesa. Então. E Recife era para ser a nossa Nova York, né? Acabou não dando certo, né? Exato, mas é uma cidade muito legal. Tem seus problemas com todas as cidades grandes, né? Mas eu carrego com muito carinho, tenho muitos amigos lá e fiz muitos amigos, todo ano tô lá, né? Quando a gente se encontra é bem legal, recentemente estive lá com eles, então é uma cidade muito bacana, inclusive para os negócios. E linda também, né, cara? Linda. Putz, a costa ali é maravilhosa, né? Exatamente. Eu recomendo a todos. Legal. E aí você veio para cá estudar, o que você começou a cursar e qual que foi a motivação ali de iniciar esse curso? Vamos lá. Eu vim cursar administração de empresas, né? Eu, como todo jovem ali, tem aquela dúvida, né? O que eu vou fazer, né? E na época, o meu pai, ele tinha essa representação de equipamentos, ele trabalhava com empilhadeiras, né? De qual marca? Fala a marca que é cliente. Cliente. Ele representava a linha de empilhadeiras, né? Da Kion, né? Do grupo Kion, né? E aí, por um tempo, eu fiquei auxiliando ele ali, né? Trabalhar com o pai não é fácil, né? Então, eu fui auxiliando ele ali e depois, quando eu comecei a cursar administração, eu já estava empregado, ou seja, eu desde o primeiro dia ali de faculdade eu já trabalhava e estudava, né? E eu entrei para uma empresa de empilhadeiras, né? Uma revenda da mesma marca, né? Só que uma revenda local aqui, meu pai estava em Recife na época. E foi muito bacana, né? Uma experiência bem legal. Acho que foi minha primeira experiência de vendas consultivas de fato, né? Porque parece que, vender um equipamento, vender uma empilhadeira, é um equipamento muito específico, né? Você não pode errar ali na dimensão, você tem que fazer uma estrutura muito legal do armazém para você entender por onde ela vai passar, onde ela vai fazer curva, onde ela vai... Todo o trajeto dela ali, você tem que dimensionar qual é o melhor equipamento, né? Vamos dizer assim, para aquela operação. Então, eu tinha 20 e poucos anos ali, eu já estava tomando algumas decisões que, se eu errasse ali, era um prejuízo enorme, né? Graças a Deus nunca errei, tá? Mas então... mas ali foi uma primeira experiência no modelo de vendas que me fascinou. Eu falei, bom, é isso que eu quero trabalhar com vendas... O pessoal fala que é venda difícil, mas não é. Venda consultiva é uma venda do detalhe. Ela não é uma venda difícil, ela é uma venda de detalhes, ela é uma venda de construção, né? E... eu tenho um enorme respeito aí pelo pessoal que atua ainda na área, porque é uma responsabilidade pro pessoal de vendas, né, pro profissional de vendas desse tipo de equipamento, uma responsabilidade muito grande. Que legal. Cara, e como é que era trabalhar vendendo empilhadeira? Como que era qual que é a grande diferença entre trabalhar vendendo software do que vender empilhadeira? Legal, pergunta excelente. Adoro falar disso. Boa, obrigado. Vamos lá. Eu falo que vender software é você vender uma ideia, né? Você vender uma ideia nem sempre é muito fácil. Você tem que fazer a pessoa entender aquela ideia, comprar aquela ideia, né? Quando você vende um equipamento, você tem algo tangível. Você pode... Palpável, né? Palpável. Se você conseguir, né, não é sempre que isso acontece, mas conseguir falar, olha, vou pegar um exemplar aqui, vou botar na sua operação por uma semana. Aí você faz um test drive ali na sua operação e tal. Sistemas é um pouco mais complexo, principalmente no nicho que eu atuo, que é o nicho hospitalar. Você não para um hospital e fala, vamos fazer um teste aqui, entendeu? Então não é assim que funciona. Então o cuidado é muito maior, o estudo é muito maior, né?
eu sempre falo assim para o meu time, né, de vendas, eu falo, imagina se alguém batesse na porta aqui da empresa agora, né? Minha empresa tem 150 funcionários. Batesse na porta da empresa agora e falasse assim, ó, pessoal, um minutinho de vocês aqui, ó, vamos, presta atenção em mim aqui, ó, vamos trocar todo o sistema aqui da empresa? Aí o que vocês acham que as áreas falariam? Porque é esse cara. Uhum. Ele chega aqui e já fala, pô, vamos trocar tudo, né? Vamos remodelar ali os processos e tal. Então, não é assim que funciona numa venda consultiva, principalmente nessa parte de tecnologia em saúde. Existe uma etapa de construção, você tem que entender o processo, você tem que entender quais são as dores daquele cliente, aonde você consegue atuar, né? Se aquela tua ideia é compatível com o que o cliente precisa. Então, de verdade, assim, são etapas que você tem que ir cumprindo, né, ali no planejamento de vendas, para que o cliente que vai receber aquele teu produto entenda o impacto positivo dele, como isso vai acontecer, em quanto tempo isso vai acontecer, como que o processo vai suceder. Então, assim, eu gosto, né? Eu acho que isso é uma parte importante, esse entendimento do escopo, entendimento do cliente, se colocar na posição dele. Não é fácil para ele tomar essa decisão. Uhum. Então, eu tenho, de verdade, muita responsabilidade com isso e os clientes que eu atendo sabem disso. É parecido com vender assessoria de marketing, né? Então tem lá, o cara passa por, a gente costuma dizer, né? A Beats é a segunda ou terceira agência que o cara vai ter. Porque geralmente ele vai na mais barata e não entrega. Aí depois ele vai na segunda, que o cara promete qualidade e também não entrega. E aí ele chega até aqui que a gente tenta conciliar todos esses universos, entender, né, o que cabe ali para o cliente pagar e entregar qualidade dentro do que foi proposto, né? Exato. Então, só que assim, como é que você vai convencer esse cara pela terceira vez a investir numa consultoria de marketing ou assessoria ou agência, enfim? Então, o cara fica ali sempre com os dois pés atrás, né? Então, você tem que ir mostrando, falar, mas como é que você chegou até aqui? Então, a boa parte das agências são viciadas em vender tráfego pago. Uhum. Então, geralmente, o cara chega até a gente por SEO. Então, a gente tem milhares de palavras-chave ranqueando no Google. Uhum. Aí o cara fala, não, eu procurei no Google, cheguei e falei, então, você já concorda que você já chegou numa forma diferente? Então, não existe só tráfego pago dentro da estratégia de marketing digital. Marketing digital não é o todo do marketing. Aí o cara, tem alguma coisa diferente aí. E aí a gente começa a conversar, entender um pouco mais as necessidades, por que o cara quer contratar a agência. Então, aquele negócio, o cara sempre quer vender mais. Lá tá, então com o número de oportunidades, de leads que você tem, se você der 50% de desconto, você vai vender o dobro? O cara, talvez. Então, vender mais é fácil. O difícil é vender mais com qualidade. Exato. E aí a gente começa a conversa partindo desse pressuposto. Né? Até porque o custo de aquisição de cliente até no digital vem aumentando. Com certeza. Entendeu? Então, outro dia eu estava ouvindo o Caíto Maia falando sobre isso, né? Ele falou, cara, o custo o CAC, né? O custo de aquisição de cliente para o digital hoje, né? No segmento dele, que é óculos e tal, já aumentou demais, perto do que era antes, né? Então, isso que você falou é muito importante, né? A gente contrata serviços desse tipo, né? E a gente sabe o quanto que isso tem impactado, né? E muitas vezes a decisão é aquela que você falou, né? Você acaba optando por uma opção, talvez ali que seja mais barato, mas o custo que você vai ter para impulsionar, né, aquele lead ou trabalhar a jornada, né, inteira daquela venda vai ser muito maior, né? Então é importante isso. Com certeza. Então é uma venda complexa, né? Total. E ambas as vendas que você trabalhou, você estava comentando fora do ar, né? Teve 2 empregos. Meio incomum isso hoje em dia. E aí ambas as vendas eram complexas. As duas têm similaridade, né? A diferença de uma era que era produto, então você pega ali, é algo palpável, né? O cara falou, isso aqui é um celular, é um telefone, serve para isso, isso, isso. Pega na mão. O cara pegou na mão, mexe, fala, puta, realmente esse telefone é legal. E a outra é vender um software, é um SaaS, né? Um SaaS. É um serviço via software. Exato. E aí isso é um pouco mais intangível. O quanto essa parte intangível, sendo os dois, venda B2B, venda de solução, venda complexa,
o quanto o intangível dificulta na venda do software? Outra questão bem importante. Quem atua nesse mercado, principalmente mercados de nicho, né? Eu estou falando do mercado hospitalar, que é o mercado que eu respiro todo dia, tá? Mas quem atua em mercados de nicho, mercados específicos, ele tem que gostar da jornada. Esse é o ponto inicial ali, tá? Trabalhar com tecnologia, modelo SaaS e tal, o software em si, o sistema em si, nem sempre é talvez o atributo mais importante daquela venda, né? E o que eu vou falar aqui é muito fácil de você perceber isso, tá? Num hospital, o hospital trabalha geralmente 24/7. O hospital não para, né? Quantas pessoas você tem que ter numa operação de TI, de data center, enfim, se você quiser trabalhar com um servidor local, para que aquele servidor local, para aquela estrutura on-premise lá, eles fiquem disponíveis por esse período? Qual é o impacto financeiro que isso tem? Onde você vai alocar isso? Qual é o impacto na segurança do dado que você tem? Né? Então, quando você começa a olhar por esse prisma, você começa a levar para o teu cliente uma ideia, que é o que eu falei, vender ideia, né? De que talvez eu esteja gastando mais do que eu poderia estar gastando com uma solução mais moderna. Entendeu? Então, o que está acontecendo hoje no mercado hospitalar é um pouco essa questão do revisitar os processos e a forma como se trabalha para um novo modelo. Tá? Eu vou fazer uma analogia que às vezes eu faço com os meus clientes para ficar mais fácil de entender. Tá? Se eu falasse alguns anos atrás que você compraria placas solares e você pagaria o mínimo da sua conta de luz, né, e você geraria sua própria energia na sua casa e talvez você carregasse seu próprio carro com essa geração de energia, seria algo meio, né, improvável. Né? Hoje isso é uma coisa comum. Né? Então, os hospitais eles estão talvez nessa fase de mudança, né? Entendendo que não compensa você carregar seus dados para um servidor local, que hoje a nuvem ela é mais segura. Né? Você tem mecanismos, plataformas, você tem firewall, enfim, né? As linguagens técnicas aqui que a gente usa na área de TI, mas são mecanismos de segurança que tornam aquele dado, a guarda daquele dado mais segura. Né? O que tem ocorrido e que a gente tem trabalhado em cima disso? Talvez para você montar uma operação numa cloud, muitas empresas têm lá 1, 2, 3, 4 empresas ao mesmo tempo trabalhando em conjunto para fazer aquela operação funcionar. O que a Wireline tem feito é investir pesado, né, e montar times de sustentação que apoiem, junto com os nossos parceiros estratégicos de cloud, que apoiem essa transformação digital do nosso cliente, mas com a nossa curadoria. Ou seja, em outras palavras, você fala com um canal só. Entendeu? Só tem uma pessoa para xingar. Às vezes sim. Mas a ideia é o quê? Você desenha o projeto com aquele que constrói, sustenta com a mesma empresa que te vendeu. Entendeu? Isso é muito valioso hoje em dia. As pessoas hoje que eu converso, né, os CIOs aí dos hospitais, né, os gerentes de TI, eles têm procurado essa segurança de, vem cá, você planejou, você montou, você sustentou. Intercorrência sempre há, tá, Adriano? Então, assim, o importante é como você trata ela, com quem você está lidando. Se você está falando com a pessoa que realmente sustenta o teu produto lá dentro, com profissionais, né, especializados para aquilo, a comunicação é mais fluida. Tá? O que a gente vê no mercado hoje é muita empresa querendo colocar o produto rápido no mercado, né? Trazendo aí 1, 2, 3, 4, 5 empresas ao mesmo tempo para fazer a sustentação do seu próprio produto. Né? Se você articula muito bem isso, ok, vai em frente. Se você não articula isso muito bem, você está criando um problema para o teu cliente. Legal. Cara, quanto tempo a Wireline tem de mercado? Que eu acho que isso é um ponto crucial, que o que eu percebo, assim, né? Durante um determinado período da revolução digital ali, da transformação digital, as pessoas começaram a segmentar serviço.
E aí era uma grande tendência, a pessoa microsegmentava alguma coisa. Então a gente tinha lá o cara que era especialista em tráfego pago, trazendo para o nosso universo. Claro. Especialista em tráfego pago. E aí tinha o cara que era especialista em tráfego pago, mas ele era especialista em meta. O outro é especialista em Google, mas é só Google pesquisa paga. E aí a hora que você juntava tudo, ninguém conversava com ninguém, né? E aí a gente vem lá da agência full service, fazia offline, começou a fazer on, começou a conectar todas essas coisas e pra gente faz mais sentido ter um marketing que é, digamos, holístico, onde você tenta olhar por todos os lados e ver se aquelas coisas se comunicam, se conectam, para isso gerar um resultado final. E aí eu percebo que as empresas que são de tecnologia, que são mais antigas, elas têm esse mesmo approach que a gente tem. Conta um pouquinho da Wirelines e como é que isso funcionou e como que é a abordagem de vocês. Legal, vamos lá. Na Wireline, a Wireline tem 37, vai fazer 37 anos agora, tá? Ela tem 36 anos completos. Lá em 89, né, a Wireline ela surgiu de uma ideia do fundador, que é o Paulo, né, um dos meus mentores, assim, um cara incrível. E que era os hospitais estavam passando por uma mudança mesmo, né? Porque a maior parte dos hospitais, naquela época, né, o mercado ainda não era aberto, né? Lembra-se lá, Plano Collor, enfim, tal, veio tudo depois ali, né? Então, o mercado era fechado, né? Não se comprava computador como se compra hoje, né? Então, as empresas não eram muito informatizadas, né? Então, assim, era um cenário bem diferente. E naquela época ele enxergou uma mudança que até hoje permeia, tá? Muitos hospitais que atendiam ao Sistema Único de Saúde, né? Eles prestam contas daquelas faturas, né? Aqueles atendimentos são pagos, né? Por meio de um processo de autorização, que é chamado de AIH, tá? Autorização de Internação Hospitalar. E até hoje é o mesmo nome. E o processo é lógico, mais digital, mas até hoje é o mesmo modelo praticamente. E naquela época, como que funcionava? Os hospitais preenchiam um formulário, mandavam aquilo para o DataSUS, né, que é o Centro de Processamento de Dados do SUS, mandava e retornava validando o pagamento ou não, né? Claro que naquele momento havia muitos erros, né? Erros de preenchimento, e aquilo comprometia um pouco a receita, porque você tinha uma frustração de receita muito grande. Você enviava 10 mil, recebia 8, e aí falava, olha, 2 eu não paguei porque estava errado isso aqui. Entendeu? Então, o que ele enxergou? Ele falou, bom, se eles estão olhando lá o que está errado, eles têm, provavelmente, algumas consistências que se eu conseguir tratar, eu vou criar um banco de dados ali, né? Vou criar uma inteligência que eu consigo cruzar esses dados e, antes de enviar, eu já falo, olha, você está errando isso. Naquela época, deixou-se de fazer manual e existia ali uma troca, né, em arquivo, ainda muito rudimentar, nada a ver com internet, nada a ver com o que a gente tem hoje. Mandava o disquete. Mandava disquete, era exatamente isso. E aí o que ele fazia? Ele criou um sistema que checava isso, né? E como que a gente ganhou o mercado? Já era uma visão muito inovadora, né? Trabalhava ali com o Success Fee. Então você falava, olha, beleza, se você diminuir tantos por cento da sua rejeição, faz sentido para a empresa ficar com uma parte disso, né? E aí surgia a recorrência daquele serviço. E a gente começou a ganhar o boca a boca, né? Não, a Airline resolveu o problema de faturamento, né? E a gente ficou muito, até hoje, somos muito conhecidos, porque é um sistema muito robusto ali para faturamento e tal, mas hoje não é só isso, né? A gente também trabalha muito bem prontuário eletrônico e outros processos. Então, a gente foi ganhando mercado com isso, né? E nesse nicho de hospitais que tinham, né, uma dificuldade muito grande de investimento e tal, né? Então, o que a gente começou a entender? Não fazia muito sentido, assim como você falou, ó, eu ter só o digital, ou eu ter só a criação e tal. Não fazia muito sentido para a gente ficar só com o faturamento. E aí, um dado momento, lá nos anos 90, começou a se construir o que hoje é o nosso ERP, né? Então, um sistema de gestão para o ambulatório, sistema de gestão para a internação, sistema de gestão para o estoque, e aí juntou tudo com faturamento, aí a gente, obviamente, criou ali um sistema que foi muito bem aceito pelo mercado. Hoje a gente atende mais de 350 hospitais no Brasil inteiro e 23 estados, né? Caramba. Então é bastante pulverizado aí, não é só mais local, né?
Mas, assim, esse foi o começo, né? Depois, quando eu entrei na empresa, eu entrei com uma missão do quê? De transformar aqueles hospitais da linguagem que estava, que era uma linguagem mais antiga, uma linguagem mais moderna, né? Eu estou no meu segundo ciclo de transição ali, que agora são os hospitais indo para web, para nuvem e tal, né? Eu acho assim, o modelo de software hoje que permeia dentro dos hospitais, ele ainda é um modelo muito pautado na digitação, né? A gente já está indo para uma outra linha agora, que é uma linha mais voltada para automação de processos. Uhum. Como vem acontecendo em agências, Aham. né? Bom, talvez eu seja um pouco cético com algumas coisas, tá? Mas todo mundo me pergunta, às vezes eu dou entrevista também falando sobre isso. Pessoal, nossa, mas como a IA vai mudar o hospital e tal? Claro, vai mudar todos os negócios. O hospital também está mudando. A gente também construiu uma IA e tal. Mas a questão é, como você leva essa tecnologia para o teu paciente? Entendeu? Qual impacto ela vai gerar no teu paciente? Né? E eu não estou falando só de impacto financeiro, não. Estou falando do impacto na jornada dele mesmo, na satisfação dele, né? Como ele entende que aquilo reflete positivamente no atendimento dele dentro da instituição, né? Então, acho que alguns hospitais que hoje estão trabalhando melhor isso, estão entendendo um pouco mais da jornada do paciente. Esse é o ponto. Perfeito. Cara, e você comentou, né, do tempo de mercado que a empresa tem, relacionando isso com também a aceitação do cliente em si, né, para com a tecnologia. O quanto que vocês tiveram nesse período de resistência às implantações nas áreas tecnológicas? Bom, excelente pergunta mais uma vez. Eu posso fazer um paralelo, tá? Se você olhar qualquer tipo de serviço, tá? Pode comparar até serviços públicos, tá? Poupa tempo. Eu gosto muito de fazer analogia com a parte jurídica, né? Se você pegar toda a parte jurídica, antes era papel, você tinha que um advogado, né? Quando tinha que fazer uma petição, tinha que ir lá no fórum fazer. Hoje, eu não entendo muito dessa área, tá, pessoal? Os advogados aí, os juristas, me perdoem. Mas, até onde eu sei, né? Meus amigos que são advogados e tal, eles hoje fazem tudo online, né? Então, assim, entende-se que essa jornada demorou um pouco mais nos hospitais, né? Às vezes o pessoal fala, brincando assim, em roda de conversa, talvez algum amigo teu já tenha falado isso, pô, isso aqui parece uma letra de médico, né? Com certeza. Né? Quando você escreve ali um pouco mais relaxado, enfim. Mas isso, pra gente que trabalha com a tecnologia, né, é um estigma ruim. Por quê? Porque aquilo ali pode causar uma falha, né? Imagina que o farmacêutico está pegando aquela prescrição, ele não entende direito aquele papel, né, aquela mensagem que o médico quis passar naquela prescrição. E a gente passa adiante aquilo e chega de uma forma manual lá na farmácia, o farmacêutico entende que é tal apresentação ou tal medicação. Às vezes ele não entende, tem que voltar para o médico. Olha o retrabalho que isso gera. Isso gera muito retrabalho e, obviamente, fica suscetível a erro, né? A ideia de um sistema integrado e essa parte de informatização, exemplo do que eu dei aqui, essa analogia que eu fiz com a parte jurídica, era o quê? Ganhar celeridade, porém com segurança, né? Se você for olhar a curva de adoção de tecnologia dessa área e comparar com a da saúde, certificados digitais, por exemplo, os advogados, contabilistas, esse nicho, esse grupo, ele entrou muito antes do que os médicos, né? Mas muito antes. Galera da burocracia, digamos assim. A galera da papelada, né? Que é o certo, transformar o papel num formato digital, né? Eles entraram muito antes, Adriano, muito antes dos médicos, dos enfermeiros, né? Eu vou te dar um dado. Os médicos têm hoje a possibilidade de ter um certificado digital gratuito oferecido pelo CFM, tá? Pelo Conselho Federal de Medicina. Isso só foi possível vou falar a data que talvez eu erre o dia, sei lá, 1 de dezembro de 2021. Eu lembro que foi dezembro de 21, né? Foi ontem, praticamente, tá? Se você olhar por esse prisma,
Que antes era pago? Ainda é pago, Ainda é né? pago. Você pode contratar, mas hoje o médico tem essa opção de ter um gratuito para ele, né? Legal. Se você olhar para esse prisma, foi a pandemia que impulsionou, Aham. né? E tem médico que não tem ainda, né? O cara Muitos. tem, Esse é o meu desafio. Tem o gratuito, mas o cara ainda não tem, né? Exatamente. O cliente chega para mim e me pergunta assim, legal, Rafael, qual que é o seu maior concorrente? Né? Às vezes amigos também, familiares. Quem que é o seu maior concorrente? Eu falo, é o papel. O meu maior concorrente é o papel. Que loucura, né? Loucura. Então, assim, muitas vezes você vai utilizar um serviço de saúde ou acompanhar um familiar, você vai num hospital, pode ver, você vai ser inundado por um monte de papel, normalmente. Tá? Tem hospitais que já fizeram uma jornada mais digital. Então, assim, o mercado de saúde, ele é o greenfield, assim, para quem quer trabalhar essas arestas, né? Quem quer olhar com uma visão um pouquinho diferente, os processos de jornada do paciente mesmo. Existem muitos campos ali a serem trabalhados, né? Um RP, ele não atua em todos os pontos, né? E isso é um dado interessante também, porque não é demérito, né? Se você pegar um RP para a indústria, né, ele faz o quê? Ele faz toda a parte de jornada de produção, mas talvez tenha um software ali naquela máquina que comanda aquele processo que não é do RP. Ele é um software que tem que estar conectado com o RP. Né? E a gente se vestiu disso, de um hub de serviços, tanto que o nome da plataforma é Connect, né? O Airline é a empresa. Então, o Connect hoje é a plataforma que conecta essas startups, esses hubs e tal, para dentro dos hospitais. A ideia nossa é que a gente tenha uma jornada automatizada do início ao fim, tá? Melhorando a qualidade da segurança e a qualidade da atenção do paciente. Que legal. E vocês têm integração com os principais RPs ali no mercado? Na verdade, nós somos um grande RP, né? Somos um dos maiores aí do mercado, mas nós temos integrações com... na área da saúde é muito comum ter software de apoio à decisão. Tá? Então, por exemplo, você tem um software de apoio para UTI, né? Específico para terapia intensiva. O que eu faço? Eu conecto com ele começa a gerar indicadores para mim e aquilo dá vamos dizer assim, dá um turbo ali dentro do prontuário eletrônico, né? Certificados digitais, eu também conecto com eles, eu não gero certificados digitais, né? Então, as empresas se conectam conosco e aí a gente oferece uma experiência digital para aquele hospital, para aquele médico, para aquele enfermeiro. Perfeito. Agora, vamos lá. São RP especializado na área de saúde. E se o hospital tem um outro ERP, como que vocês podem fazer essa integração de partes das quais vocês são mais especialistas do que esse software? Tá, eu vou dar um exemplo. Existe essa possibilidade ou não? Sim, eu vou dar um exemplo para você. Às vezes, eu atendo grupos hospitalares, são grupos grandes que administram, sei lá, 10, 15 hospitais ou até mais. Esses grandes, essa grande empresa que administra vários hospitais, eles têm provavelmente ali um central de serviços compartilhados, tá? Então, ele tem ali um setor de controladoria, de financeiro, enfim, né? Muitas vezes, para ele faz sentido ter o meu RP na ponta, trabalhando o hospital, e ele ter uma solução que funciona na parte de back-office para ele, né, dentro do escopo dele lá, e ele querer integrar esses dados. Né? Na maior parte das vezes, ele acaba usando o nosso, né, porque ele gosta. Mas isso, às vezes, acontece. Né? Como que a gente trabalha essa conexão? Nós temos, dentro da plataforma, um conjunto de APIs. Né? Isso até é um dado interessante aqui, talvez, para trazer para vocês. Lá, um pouquinho atrás, alguns anos atrás, a gente teve uma ideia de criar uma grande, entre aspas, prateleira de APIs. Tá? Como se fosse um supermercado de APIs. Tá? Um marketplace de APIs. E a gente deu um nome para ele de Connect Hub. Tá? E o cliente hoje que entra para a nossa plataforma, nosso RP, ele abre essa prateleira e ele fala, poxa, legal, esse cara aqui resolve uma aresta minha aqui e eu quero contratar ele. Né? O parceiro gosta, porque eu gero lead para ele. Né? E o próprio cliente gosta. Por quê? Porque a conexão já está pronta. Então, ele vai lá, se conecta com aquele parceiro, no dia seguinte ele já está operando ali, né? Claro, tem algumas coisas, tem alguns setups on-board e tal, mas normalmente é uma coisa mais fácil, não depende de alguém desenvolver, né? Então, as APIs, elas ajudaram muito nesse processo, tá? Bastante. Que legal. Cara, e como é que é a parte
de marketing e comercial, de vendarketing de vocês? Vamos lá. Vocês têm isso integrado? Existe um muro? Não existe um muro? Não, Como que funciona? Trabalhamos super bem. Até ano passado, eu fazia uma parte de gestão de marketing ali, né? Mas para você ter uma ideia, as reuniões de tráfego, ou de resultados de tráfego pago, SEO, enfim, eu ainda participo. Né? Hoje, claro, tem uma colega minha, a Mari, né? Abraço para a Mari. Ela assumiu essa área até porque eu precisava realmente focar nos times de vendas, né? Então, tem o dia a dia do marketing, né? Que é criar as pautas, criar as estratégias e tal. Não estava... Aprovar, reprovar. Reprovar, né? E dá bastante trabalho isso, né, cara? Um pouquinho. Mas eu sempre gostei de lidar, né? Com o pessoal da área de criação, enfim. E a gente criou um setor de comunicação e esse setor hoje de comunicação, ele trabalha tanto o endomarketing, né? Quanto o marketing que a gente fala de prospecção, né? O marketing de geração de leads. E a verdade é assim, a gente tem que estar junto, né? O time de vendas, por exemplo, ele depende daquela geração daquele lead passivo. Né? A gente vem percebendo do pós-pandemia ali, né? Que é aquela curva exagerada de passivos chegando e você, né? Aquela boca aberta e você, nossa, como que eu vou lidar com tanto lead e tal? Aquilo vem ficando menor. Por quê? Porque o diferencial agora é o seguinte, você se mostrar, o cliente entender que você tem e dali para frente o fator humano trabalhar aquela venda mais consultiva. Né? Mas a gente vem entendendo que esse fluxo ele vem trabalhando ali um ritmo de geração de leads mais devagar do que na época da pandemia, até porque, né, o contexto todo mundo já sabe, mudou, né? Mas o time de vendas ainda continua apoiando bastante as ações em marketing. Então, vou dar um exemplo. Tá? Um cliente ele fez um contato com a gente e ele está, sei lá, numa cidade muito próxima da gente aqui. Né? A primeira reunião, normalmente, a gente fazia online. Hoje, eu falo, cara, tá aqui do lado, vamos lá. Não custa. Entendeu? Custa, claro, mas custa menos. Entendeu? Por um meu nicho de mercado. Né? Mas, cara, o ganho que você tem também fazendo isso, né? De confiança, olhar no olho e tudo mais, acho que é muito diferente. Tem um publicitário lendário que eu gosto muito, que é o Eugênio Mohalin, e ele fez uma peça, um anúncio uma vez, para, acho que era esqueci o nome, United Airlines. E aí o título do anúncio era bons negócios são como perfume. De longe você não consegue distinguir os bons dos ruins. É isso aí. E acho que quanto mais próximo você tá, quanto mais você sente o cheiro, melhor pode ser o negócio, né? Exatamente. E a Airline, ela tem muito isso. Tanto que a proximidade é um dos valores da empresa, né? Não é da boca para fora, não. Realmente é um dos valores da empresa. A gente trabalha muito isso dentro do marketing e do comercial, né? Até porque, se a gente ficasse muito refém daquela estratégia de, marketing me traz lead que eu trabalho, a gente não ia vender. Não vende. Não vende. Funciona. Hoje, uma coisa que a gente faz, que eu acho que serve de lição aí para todo mundo que procura ter, né, esse tipo de sinergia, cara, teu CRM não é só de vendas. Tá? Vamos começar por aí. Não é. Errei muito. Nossa, errei muito. Então, aprendi. Seu CRM não é do vendedor só. Tá? Então, por quê? Porque a agência, ou quem está te apoiando, precisa saber se aquela ação realmente virou venda. Se não virou, tem que fazer uma análise win-loss lá. Por que você ganhou? Por que você perdeu? Entendeu? O pessoal só fica preocupado com o que perdeu. Mas qual é o caminho do sucesso? Por que você ganhou esse cliente? Né? Uma vez eu fiz essa pergunta, por que você acha que você ganhou esse cliente? Às vezes a pessoa fica desconfortável, né? Porque não está acostumado com esse tipo de pergunta. Ganhei, pô. Pô, ganhei, o cara não está feliz. Né? Não, mas por que você ganhou? O que foi impactante? Tem que replicar o sucesso, né? Exatamente. E o que menos aparece é preço. Sim. Sabe? Às vezes tudo bem, você deu um desconto. E faz parte do jogo, gente, é normal. Né? Tem gente que é muito vaidoso, né? Que fica, não, porque eu não posso dar, né? Desconto, não sei o quê. Cara, preço faz parte. Né? O brasileiro gosta de desconto. Cara, vou dar um exemplo, assim, eu troquei de celular e eu troco frequentemente com a mesma empresa. E aí eu fui conversar com a pessoa tal, e a pessoa falou, tipo, preço tal, X, Y. Falei, cara, mas não dá pra gente
negociar um pouco e tal. Aí ela falou, não. Tipo, eu escrevi, não. Uhum. Falei, cara, mas você não tem como você me dar um descontinho para manter o cliente? Ela mandou, olha, amigo, já falei que eu fiz o meu melhor preço. Falei, então tá bom, obrigado. Comprei em outro lugar. Exatamente. Então todo ano, quando eu trocava lá. Exato. Parei de trocar. Por quê? Porque tem gente que... e não é o meu caso, assim, mas tem gente que, dependendo da forma, se o cara não dá um desconto já previsto, o cara não compra. Não é o meu caso. Eu não comprei por causa da grosseria, Claro. sendo bem honesto. Mas assim, cara, tem que ter margem. Você tem que ter um pouco de margem de negociação. Né? Às vezes até pela forma, né, Adriano, que você vende, né? Por exemplo, ela poderia ter... Se eu tivesse com essa pessoa no meu time de vendas, eu teria falado, você já ofereceu para ele pagar por Pix? Porque eu tenho uma taxa de cartão de crédito de X%, que em vez de eu dar para a operadora de cartão, eu posso, obviamente, dar como desconto para ele e você faz a venda. Você não sacrificou a margem, concorda comigo? Né? Mas você deu uma opção e fez a venda. Sim, sim. Né? Então é isso. É o pior, eu dei a opção ainda. Você foi mais legal. Eu ainda dei a opção e a pessoa não teve como. Então é aquilo, acho que não sei o que acontece, acho que eu vejo muitas ondas acontecendo às vezes no mercado e em determinados mercados, principalmente em vendas e marketing. E aí você vê um monte de guru, cara, quem dá desconto, não sei o quê. Eu não gosto nunca dê desconto, nunca não sei o quê. Nunca isso, nunca aquilo. Tem aquele cara, liga pro seu cliente. Tipo, beleza, se o cara sabe quem você é, provavelmente ele pode ser que ele atenda. Se o cara não sabe, dificilmente ele vai atender. Então, eu acho que não existe uma bala de prata. Não. Que vai resolver todos os seus problemas. Cara, cada caso é um caso. Eu concordo contigo. É igual o ar-condicionado central. Para alguns está muito frio, para outros está muito quente. Não dá para usar a mesma temperatura para todo mundo. Exato. Então, assim, acontece, vai usar tal. Mas uns ficarão felizes, outros ficarão infelizes. Então, a pessoa que está vendendo só não é um robô ainda. O cara que não compra online é porque ele quer entender, quer ter o trato humano, quer ter alguém entendendo o problema dele, por que ele precisa, conduzindo ele numa venda. Exato. Então, o vendedor que não entende isso, que fica seguindo guru de internet, cara, perde venda. Total. Ele tem que se adaptar àquele momento que o cliente dele está passando. Né? Às vezes, o cliente dele está com um budget limitado, mas ele precisa comprar o teu produto. Ele precisa daquilo. Ele precisa do meu software. Ele não pode começar o ano do mesmo jeito que ele terminou. Ele tem... vou dar um exemplo, né? Talvez... a gente atende muitos pais que atendem convênios, né? Então, às vezes o convênio dele lá, né? Não vou dar nomes de convênios, mas o convênio A, B, C, né? Todas as letras aí. Você tá pressionando ele ali para que ele entregue no modelo digital. Ele ainda está no papel. Né? E aí depois a gente pode até falar disso, porque isso daí é um papo interessante. As operadoras hoje, elas estão querendo sair do papel. É um movimento que antes era o contrário. Né? Por quê? Porque antes as operadoras tinham processos que eram manuais, tinham pessoas analisando guias. Aquelas guias médicas que o médico mexe na mão. Né? Aquilo acabou. Por quê? Porque para as operadoras digitais, aquilo acabou. Né? Para as operadoras que ainda estão no manual, aquilo ainda continua. Mas para quem já está indo para uma jornada digital, é muito mais caro para ela manter pessoas analisando papel, estocando papel, do que ela contratar um software com uma IA que analisa 1000 guias em 1 hora. Fora, é isso que eu ia falar, é a eficiência, né, do negócio. Exato. E ele vai empurrar a cadeia. Entendeu? Então, voltando ao assunto lá, para esse cliente, ele tem a necessidade do meu sistema para amanhã. Né? E óbvio que se você, como vendedor, não entende isso, né, e fala, pô, o cara tá precisando disso, então eu vou manter minha margem aqui e vou ficar no meu berço esplêndido. Cara, tu vai perder essa venda, porque alguém vai com certeza fazer isso. Tem um livro do Simon Sinek, que é acho que é o Jogo Infinito. Ele fala, o importante é você continuar jogando. Então, você tem que entender ali quando que você ataca, quando você contra-ataca. Então, você tem que se manter no game. Né? Esse é o ponto. E o vendedor que não entende isso, não entendeu nada. Né? Exatamente. Então, assim, eu tento passar aquilo que eu tenho de experiência, né, para o pessoal.
Eu gosto muito de trabalhar com um time, assim... eu tenho bastante gente sênior no meu time hoje, né? Mas nem sempre foram, né? Começaram lá junto comigo, fomos ensinando, vai aprendendo. Cai, levanta, vai aprender, assim como eu. Né? Eu erro mais que eu acerto, tá? Muito mais. Tá? Então, assim, aí você, obviamente, vai aprendendo com aqueles erros, vai se tornando mais assertivo, né? Um profissional um pouco mais qualificado para aquele modelo de venda, tal. Às vezes até o perfil do cliente também, às vezes não dá o match comigo. Eu falo, pô, Adriano, acho melhor você conversar com esse cliente aqui, porque você fala mais calmo, você tem um modelo que eu acho que é mais compatível com esse cliente aqui, né? Então isso acontece. O cara torce pra Ponte Preta. Não tenho problema com isso, não. Não tem problema com isso. Aí o cara fala, não compro de bugre. Tenho muitos clientes, né? Inclusive eu tenho um que é de Marília, né? Sérgio, se ele me ouvir aqui. Você acredita? Ele é de Marília e torce pra Ponte Preta. Isso daí é uma afronta. Não sei, pergunta pra ele, eu não sei. Traz ele aqui, fala pra ele responder isso. Eu já conheço 3 Ponte Pretanos, então. E esse cara, o Atílio da M-Mídia daqui em Indaiatuba e o Ed, que é o padrasto da minha esposa. Não conheço mais Ponte Pretano. Olha, os caras são bravos, os caras são bravos. É brincadeira, hein? Eu tenho muitos amigos Ponte Pretanos e um abraço para todos aí. Cara, e o que vocês usam de stack de ferramenta na parte de marketing e vendas lá? Bom, a gente usa um CRM da uma empresa de Curitiba que chama Lead2B. É uma empresa que um CRM não é tão conhecido no mercado, aí a gente usava um outro mais conhecido, né, que era o RD e tal, mas a gente viu ali uma possibilidade de empoderar bastante time de venda com IAs, né? Quando eu falo de IA, eu falo com bastante cautela, assim, tá? Por quê? Porque às vezes, você até mencionou aqui uns minutos atrás, porque se o vendedor não entender o papel dele ali, né, talvez o IA vai fazer o papel dele muito melhor. Concordo plenamente, né? Só que eu acredito que se o vendedor ele tem essa capacidade de moldar, de mudar, né, a trajetória da venda de uma forma que ele entenda aquele emocional daquele cliente, né, eu acho que ele tem ali uma ferramenta muito mais poderosa. A IA, na verdade, tem que ser um auxiliar dele, tá? Na minha visão. E eu acho que não dá mais para você fazer venda sem ter esse tipo de tecnologia. No marketing também não. Não dá. Tá? Não dá. Tá? Então, assim, tem que saber usar também, porque não adianta você, vou usar uma IA aqui, dar um monte de mensagem e tentar trazer o lead, cara, vai dar bounce, o cara vai olhar aquilo lá e vai falar, eu não quero isso, você vai denegrir tua imagem. Tem um monte de hospitais que estão tendo números de telefones bloqueados porque ele está usando ferramentas não oficiais para fazer WhatsApp, enfim. Então, assim, quanto isso custa para a imagem do hospital? Né? Estou falando do meu segmento, né? Uma coisa que eu falo sempre aqui é o seguinte, o foco não tem que ser na produtividade, tem que ser na efetividade. Perfeito. Então, se você fala, vou construir aqui, vou fazer um anúncio, vou botar dinheiro, você vai estar patrocinando esse anúncio, né? Vou botar dinheiro e eu vou fazer com o IA que ele vai ser muito mais rápido. Vai ser muito mais rápido. Mas o cara do outro lado, que for impactado por esse anúncio, ele vai perceber que aquilo é uma IA? Ele vai perceber que você não teve esforço nenhum para fazer aquilo? Se ele perceber isso, ele para de prestar atenção na mensagem e começa a prestar atenção na forma. E presta atenção na forma e fala, putz, isso aqui foi feito nas coxas para tentar me convencer. E aí está o seu logotipo lá embaixo. Atestando isso. E as pessoas vão ver aquilo e vão pegar aquilo, você gastou dinheiro, gastou tempo, tudo bem, foi menos tempo porque foi com IA, gastou tempo, gastou dinheiro para gerar uma imagem negativa da sua empresa. Então, assim, a IA é martelo e serrote, é ferramenta. Exato. Mas você tem que colocar coração naquilo, você tem que fazer o cara do outro lado entender que você pode ter usado qualquer tipo de ferramenta. A mesma coisa a gente falar hoje, não vou mais usar Photoshop, porque não existe, entendeu? Então, IA é uma ferramenta. Se você começar a usar ela como uma ferramenta, que vai sim te dar produtividade, que vai te desbloquear no momento deu branco aqui, não sei o que eu faço. Começa por ali,
Aí, putz, essa mensagem ficou boa. Essa imagem ficou boa. Vou dar uma contornada nesse sentimento, vou trazer essa imagem e tal. Se eu usar isso como ferramenta, vai ser lindo. Com certeza. Agora, se você usar aquilo como meio para dar produtividade, para não sei o quê, não vai funcionar. Na área de comunicação é assim, eu acho que nas outras áreas também. É a mesma coisa, você vai ser atendido por uma IA no WhatsApp. Pô, fez 2 perguntas e já sabe. Aí você fala, é um chatbot, que saco, a experiência fica comprometida. Você fala, não vou resolver meu problema. Ou, pelo contrário também, às vezes você fala com um humano e o cara segue um processo de perguntas ali padronizadas e é melhor você ser atendido pelo robô também, né? Então... Esse outro lado, eu já venho experimentando com algumas plataformas que eu uso, né? Porque muitas vezes eu quero uma coisa rápida, eu sei que até a pessoa pegar, ler a mensagem, processar, entender, vai ser mais demorado, é normal, somos humanos. Né? Então, às vezes, eu sei que é uma coisa que é uma informação padrão, standard ali, né? Eu acho que até é função da própria plataforma colocar para o usuário ali, olha, aqui você faz isso. Então, por exemplo, onde eu cadastro tal coisa? Eu vou lá e procuro aquilo, eu sei que aquela mensagem já tem que estar estandarizada ali dentro do produto. Né? Aí, ok, eu acho que a experiência da IA é muito válida. Agora, para você substituir uma pessoa como um vendedor consultivo hoje, eu acho que isso não está muito longe. Não vai funcionar. É igual você pegar e colocar o cara para... Pega lá o cara que vende soluções de logística, transporte, empilhadeira. Coloca uma IA no seu galpão, tira um monte de foto do seu galpão, joga tudo no ChatGPT e fala, faz um projeto aí para otimizar a minha solução logística interna e me diga quais são as máquinas que eu devo comprar. E aí, se tiver coragem, compra. Faz o que está pedindo. Você pode ter certeza que ninguém faz isso, porque ninguém está confia na IA a esse ponto. Não tem os meios tons ali, é tudo preto ou branco. Não tem cinza. E o vendedor consultivo vai entender o que é cinza, o que é preto, o que é branco. O cara que vai pedir para ele, ali, o vendedor experiente, né? O cliente vai pedir para ele alguma coisa, ele já vai entender onde o cara quer chegar, mas o cara não sabe traduzir aquilo em palavras. Então, assim, eu não sou contra a IA, sou muito a favor. Eu uso praticamente todo dia, toda hora. Eu uso para, pessoal, uso profissional, uso para tudo. Mas eu acho que existe um marketing muito bem feito, que é explorando a dor das pessoas, explorando o medo das pessoas, de que a IA vai substituir o ser humano e isso e aquilo, você vai ficar obsoleto. Para que eles fazem isso? Para que todo mundo corra para a IA, alimente mais a IA, para que a gente melhore o produto desses caras. Faz parte do business também. Faz parte Machine learning faz parte. Exato, Então o cara ele gera com a comunicação que é feita, ele gera um FOMO para você correr, melhorar o produto dele. Mas eu acho que nem os caras de IA acreditam que de fato vai ocorrer o que se noticia sobre IA, entendeu? Outro dia eu fiz uma pesquisa, retornou uma mensagem, não vou lembrar que IA que era, retornou uma mensagem tipo, olha, eu não tenho certeza, né? Ou então isso daqui é necessário confirmar, né? Então você já vê essa preocupação, né? Outro dia eu estava lendo também que algumas IAs vão começar a bloquear alguns tipos de consulta, por exemplo, a parte médica, né? Que interfere no meu negócio. Né? Muita gente fala, porque vai substituir o médico. Eu não acredito nisso, cara. Igual eu acredito assim, o médico vai ser empoderado. E isso eu acredito muito. Muito. Vai reduzir erro e tal. Com certeza, já está acontecendo. Né? Isso com certeza. Agora, ele tem que ser um auxiliar do médico, né? A mesma coisa com o IA em vendas, em marketing, tem que ser um auxiliar, uma ferramenta, como você disse. Cara, para mim o melhor conceito de IA foi a Microsoft que deu, que é o Copilot. Que é exatamente isso. Quem está pilotando é você, mas você pode consultar. Exato. Você consulta, mas quem toma a decisão é você. Porque dentro daquela área você tem uma experiência, uma bagagem que dificilmente os caras vão conseguir. É igual eu pego, às vezes eu vou testar conceito e tal, jogo lá na IA e tal. Aí ela me traz um overview. Aí eu falo, mas considerando isso. Aí ela fala, realmente é verdade. Você tem razão. Acontece. Aí eu falo, mas qual que é a sua opinião? A ou B?
ela nunca consegue entregar a opinião quando você faz ela mesma se contradizer. Então, assim, outra coisa, né? O ser humano é malaco. O ser humano consegue driblar qualquer coisa, ele vai aprendendo. Você nunca viu? Com certeza você já viu. As pessoas recebem alguma coisa, algum post no algoritmo da rede social, e aí você entra naquele post e tá lá no comentário. Que orgulho, eu construí esse algoritmo tijolinho por tijolinho. Meu, é o ser humano burlando o algoritmo. Ele sabe que o algoritmo entrega aquilo conforme as interações dele. Exato. Então, cara, a capacidade de se adaptar do ser humano é gigantesca. Exatamente. Não vai ser a IA que vai acabar com essa intuição, com esse entendimento de sistemas para conseguir fazer essa conversão. Então, acho que assim, pinta-se muito um apocalipse, mas eu acho que a pintura desse apocalipse é para vender mais IA e para a gente melhorar o produto dos caras. Ponto. É um pouco, talvez um pouco nessa linha também, mas em 2024 eu tive a oportunidade, eu ganhei uma bolsa, né, para estudar, fazer um programa executivo nos Estados Unidos, na Ohio University. Legal. E metade, praticamente, eu fiz um curso de management lá, e a metade do curso praticamente eram cadeiras falando sobre IA, né? Algumas mais voltadas para storytelling, por exemplo, que é uma área que eu adoro falar, né, tal, mas tinha muito IA no meio do storytelling também, né? Então, mas uma coisa me chamou muita atenção, né? Eu já tive esse papo com alguns colegas, amigos, assim, eles falavam muito de desconstruir IA. E aí eu nunca tinha ouvido falar desse tema. Agora sim, acho que eu estou ouvindo um pouco mais aqui. Mas na época foi o primeiro contato que eu tive com isso, né? E eu lembro que tinha um dos professores, eu fui conversar com ele um pouquinho, e eu falei, não estou entendendo muito bem esse conceito de desconstruir o IA. O lance é aprender, 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 aprender. Ele falou, aqui essa foi a primeira onda. A primeira onda era boca aberta, aprender tudo o que precisar para a máquina ficar empoderada. E ele fez uma analogia que eu achei muito legal. Ele falou assim, você tem filho? Meu filho era pequenininho na época, eu falei, tem. Ele falou assim, cara, você ensina o melhor pro teu filho, certo? Óbvio, né? Você vai ensinar o melhor pro teu filho. Ele aprende só o melhor? Quando ele está na escola, ele não aprende nada, uma palavra errada, né? Coisa que você não fala, ou com um amigo, uma brincadeira que você não gosta. Ah, claro, ele aprende. Então, com a IA é a mesma coisa, porque ela aprende com a gente. E aí ele falou, a grande oportunidade de negócio que hoje está se abrindo nesse universo, naquela época, né, ele falava isso, era soluções que ajudavam as IAs a se desconstruírem de coisas que ela aprendeu. É tipo o pai falando, filho, isso é feio. Que legal. Isso não pode falar. Esse conceito, eu tenho esse papo com os meus amigos e tal, estou trazendo aqui para vocês, porque era um conceito que até então para mim era um negócio, né? Eu não entendia. Eu falava, nossa, mas como desconstruir, né? O lance é construir, aprender, mais. Não. Porque quanto mais moderada ela for, mais mercado ela ganha. Sim, sim. Né? Eles fizeram, na época, lá um teste ao vivo com a gente lá, e aí o pessoal foi criando um prompt, tá? Aí deram alguns ingredientes ali. Um padre na Alemanha, em 1945, tá todo o contexto da Segunda Guerra Mundial, não sei o quê. Cara, uma imagem, né, surreal, assim, apareceu, né? E ele fala, isso é um gap da IA, né? Então, principalmente essas geradoras de imagem, elas sofrem muito com isso. Então, esse é o lance. Hoje, eu acho que a procura de IA para aprender mais, para trazer mais coisas, hoje, vou falar na minha área de saúde, né? A gente construiu uma IA, né? Integrou com uma machine learning, que eu posso falar do que eu quiser. Eu estou numa consulta com você, eu sou seu médico, tá? E eu falo, pô, você tem uma cara de Ponte Pretano, você tem cara de Bugrino, você tem cara de São Paulino, enfim, eu posso falar do que você quiser. Ele abstém aquilo da conversa, né? E ele só traz aquilo que é do contexto clínico, né? E eu já testei. Groselha ele não traz. Não traz. E aí, isso é valioso para o médico. Uhum. Por quê? Porque uma consulta médica, tá? Em média, o médico perde de 30% a 40% do tempo da consulta digitando. Tá? E ele não consegue, ao mesmo tempo, falar e digitar. Isso é uma habilidade que poucos têm. Uhum. Então, normalmente, o que ele faz? Ele faz a consulta, ele vai fazendo a anamnese, né? Toda a parte de investigação com você, vai fazer o exame clínico ali no consultório e tal. E no final ele faz um fechamento e um plano terapêutico. Ele fala para você o que vai acontecer, o que ele vai pedir, se ele vai pedir exame, se ele vai te treinar, enfim.
Esse é um protocolo que chama SWAP, tá? Uma coisa mais técnica, mas é um modelo muito utilizado em ambulatório, em unidade de pronto atendimento e tal. O que a gente fez? A gente fez ele não perder esse tempo de 30%. A gente criou uma IA que pega tudo isso e constrói para ele, mas ele valida no final. Caramba, que legal. Entendeu? Então esse é o lance. Com uma assertividade enorme. Assim. O gadget, o que ele tem para captar isso? Ele vai pelo celular, vai pelo computador? Se tiver um notebook, é o próprio microfone do notebook. Ah, legal. Esse é um outro movimento legal que eu gosto, né? Eu vejo a galera muito investindo em coisas surreais e câmeras que viram, que dá zoom, que não sei o que. Bem legal, mas, cara, no dia a dia, não é isso que faz a diferença. Não vai funcionar, né? Não é o que faz a diferença. Eu vejo os caras que tem um gravadorzinho, que o cara vai, entra na reunião, fala, aí aquele gravador joga depois aquele conteúdo para IA. Tem gente que faz aulas com isso e tal. Não sei se funciona. Tipo, Funciona. funciona, mas não sei se é tão útil, vai. Depende da utilização, né? Eu uso algumas coisas, não nesse nível aí, né? Eu não gosto muito de gravação, enfim. Mas esse exemplo que eu dei do consultório, eu acho muito válido para o médico, porque você diminui 30% do tempo dele para uma coisa que não vai ajudar o paciente e ainda eu substituir a letra errada que eu vou gerar, né? Aquela letra incompreendível que eu vou gerar talvez um erro no futuro lá para quando for dispensar medicação, quando for fazer um exame, algo do tipo, vai ser muito valioso. Fora que ele não guarda o histórico na cabeça, né? Não. Ele vai guardar, porque ele vai chegar lá, você era Joanete, não, é outra coisa. Né? Exato. Eu tenho uma newsletter, né, que eu escrevo que chama Consultório de Vendas, né, que eu criei para pessoas, gestores hospitalares e profissionais de vendas que querem trabalhar no mercado de saúde e tal. E eu falei, uma das edições lá que eu coloquei, eu falei exatamente sobre isso, né? Sobre a importância de você... Eu falei antigamente se falava muito dos doutores Google, né? Então, tipo, eu vi no Google. Ninguém fala mais isso. Hoje, assim, eu vi na IA. Uhum. Então, são os doutores de IA, né? Era um dos temas lá que eu estava falando dos doutores de IA. E a verdade é assim, o paciente ele chega mais empoderado, tá? Rafael, mas o que está lá, cara, às vezes não é verdade. Eu concordo plenamente, né? Mas quem está ali na frente com o paciente, ele tem que estar preparado para isso, porque esse vai ser o próximo universo dele, o universo dele já é isso. Uhum. Né? O próximo passo vai ser ele ser questionado, a conduta dele ser questionada. Você está preparado para isso? Né? Eu posso conversar com você sobre marketing digital, né? Conheço um pouco, né? Não tão bem quanto você, tá? Mas eu posso ir lá no IA com o pouco que eu tenho, descobrir algumas métricas e falar para você, como que você... calcula o CTR, como que você está achando esse número aqui? Por que, que o meu custo de aquisição está mais caro? Por que nessa época do ano aqui o leilão ficou mais alto? Eu consigo falar de igual para igual com você, entendeu? Mas, óbvio, você aí, a sua expertise vai vir e vai falar, olha, não, Rafael, isso daqui é assim, mas no seu caso não é. No seu caso, você tem que entender essa métrica aqui. Então, assim... O profissional de saúde hoje, ele fica ainda um pouco meio desestabilizado quando o paciente chega para ele e fala, cara... Já chega com a solução, né? O cara tá querendo dar a conduta para mim, né? Na verdade não é isso, né? As pessoas estão mais empoderadas. Essa é a diferença. E a vida do cara, né? O cara tá muito mais preocupado, né? Exato. É a mesma coisa. Se você vier falar de IA, você pega de marketing digital. Você pega um marqueteiro e você pega um cara que não é marqueteiro. Se o marqueteiro não deu atenção para aquele caso, o cara que não é marqueteiro tem a possibilidade de extrair todos os números e performar melhor do que o cara que não é marqueteiro, então, que é marqueteiro, entendeu? Esse é o ponto. E aí a mesma coisa pode acontecer com o médico. Se o médico está meio desatento, não está sendo um bom médico, o cara que não é médico com o IA, com o Google, com não sei o que, ele já vai chegar... tentando entender o diagnóstico dele e já antecipando alguma coisa para o médico, né? Então, acho que é aquilo, é a relação de conhecimento, mas também a relação de interesse, né? Exato. Eu não lembro, obviamente, como eu escrevi, né? Mas, ao pé da letra, mas eu lembro que eu coloquei um ponto que eu acho muito, para mim isso faz muito sentido. As pessoas falam sobre tudo. Por que não vai falar da própria saúde? Entendeu? Com certeza. Eles falam sobre tudo, né? Hoje todo mundo é expert de tudo. Por que ia ser diferente com a saúde deles? Só que, às vezes, né, como eu falo, o profissional que não está acostumado com isso, está preparado para isso, ele vai ter mais dificuldade daqui para frente.
né? Então, eu acho que vale a pena. Vale a pena você começar a entender que o universo mudou, né? Principalmente o universo da saúde hoje ele é muito mais amplo, né? O meu cliente hoje também chega muito mais empoderado. Ele fala comigo de arquitetura, de cloud, de TI, coisas que eu tenho que voltar a estudar de novo. E tudo bem, não tem problema. Ninguém é obrigado a saber tudo. Aquilo, no final do dia, você contrata alguém de marketing porque você quer ajuda para resolver aquele problema. Você não quer competir quem conhece mais, quem conhece obviamente menos. que não. É uma frase que eu sempre falo. Ninguém quer saber o santo, o cara quer ver o milagre. Né? Claro. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Mas também ninguém gosta de chegar numa reunião sem saber nada, concorda? Exatamente. Então é isso. Eu acho que isso vale pro teu time, vale pro meu, vale para todo mundo aí. A gente entender que o cliente está mais empoderado. Esse é o ponto. E prepare-se. Daqui para frente é só isso. Cara, você tá falando do cliente empoderado. Eu tenho no meu GPT pessoal, eu tenho um projeto onde tudo que eu tenho de exame, tudo, enfim, todos esses materiais eu joguei tudo lá. E aí quando eu tenho alguma dúvida eu pergunto, eu tenho lá uma pastinha saúde, né? Aí, legal. Pra eu saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Porque o meu ponto de vista é o seguinte, eu acho que grande parte às vezes do médico que é competente e bem intencionado, de algum erro de direcionamento, é por falta de informação. E aí quando você chega para o médico e fala, doutor, isso, tipo, você traz todas as informações para ele. Ele vai ter muito mais potencial de te dar um direcionamento diagnóstico, que seja, do que se você chegar lá e não entregar muita informação, entendeu? O que você acha disso, desse tipo de comportamento do usuário para com o médico? Eu acho isso importante, né? Porque ele acaba participando muito mais da consulta dele, né? A gente está falando do ambulatório aqui, né? Imagina um paciente internado. Você acha que ele não vai pesquisar sobre por que ele está internado? Ele vai pesquisar, né? Ele pode não entender nada de plaqueta, mas ele vai olhar que plaqueta abaixo de 30 mil é infecção, né? Dando só um drive aqui. Mas ele vai pesquisar, né? E a gente, obviamente, o médico, o enfermeiro, não só médico, tá? Eu falo médico aqui, mas profissionais de saúde, né? Em geral, os gestores, todo mundo que está envolvido ali no tratamento dele, tem que entender que daqui para frente eles vão perguntar com um pouco mais de propriedade, né? Ontem eu estive numa reunião, fazendo uma reunião, tinha um médico, né, dentro dessa reunião, e eu trouxe exatamente essa questão, né? E a verdade é assim, o que eu posso te dizer, se eu falei isso para ele, tá? E se ele não tem facilidade para achar os dados dentro do sistema, né? Se ele não tem informatizado, o que ele vai ter que fazer? O paciente está na frente dele, ele vai virar para a enfermeira, para a técnica, para auxiliar, vai falar, olha, eu quero a pasta do Adriano. Putz, pasta do Adriano, tá lá no arquivo. Aí ela vai lá com o espanador. Tô brincando. Vai lá. Espanador ou uma loratadina. Exatamente. E aí ela vai pegar a pasta do paciente. Isso não é rápido. Essa comunicação até chegar no setor de almoxarifado. Tem uma requisição que vai ter que tirar a pasta inteira, falar que vai entregar para o Dr. Rafael. E aí eu vou abrir aquela pasta, vou olhar se você tem exames recentes, se você não tem. Quanto tempo isso demorou? Horas. Isso acontece no dia a dia? O paciente vai ficar esperando horas lá a pasta chegar? Isso não vai acontecer. Então, o que eles fazem? Aí eu estou falando do ponto de vista administrativo agora. Pede um exame. Se ele não sabe que ele tem um exame recente, ele vai pedir outro. Aquele paciente pode ter feito o exame ontem, na mesma instituição, mas ele não sabe, porque aquele papel foi para o arquivo e ele não sabe mais. Até contraste, às vezes coisa que é perigosa do cara tá fazendo outro Tudo. exame. Alguns alertas que você não vai ter, porque o papel não vai te alertar nada, né? Você vai ter que ficar lendo ali. Às vezes quem atendeu foi um colega teu, que a letra não foi muito legal, já você vai ter essa dificuldade. Então, o que eu falo, estar informatizado, prontuário eletrônico hoje, ele é um ator importante dentro da atenção do paciente, mas também contribui para o sucesso administrativo também, né? Nem todos sabem, mas o SUS, por exemplo, ele não paga por exame. É um pacote. Se você fizer um exame e fizer 10, ele vai te pagar aquilo. Entendeu? Então não adianta você pedir vários, você só está aumentando a conta. Conta de quem?
Se você está pelo SUS do município, do estado, de quem foi? Quem paga essa conta? Eu e você. No final do dia Somos nós. é contribuinte. É a população, nos impostos. Entendeu? Então, assim, é um dever cívico até nosso, assim, né? A gente entender que impulsionar a tecnologia, colocar prontuário eletrônico, vai diminuir o custo operacional da saúde. Obviamente, a gente vai ter uma contrapartida melhor, tanto em segurança, resultado, mas também em custo operacional. Cara, eu acho esse ponto de vista, o indivíduo tem que ter sua autorresponsabilidade. Então, por exemplo, se você fez um determinado exame e recente, você tem acesso ao exame. Você tem que guardar esse exame, certo? Aí o cara vai no médico, o médico fala, você fez o exame da Joanete? O cara, não lembro. Porra, a Joanete é sua, cara. Não é? Você não está preocupado com o seu problema? Você fez ou não fez, entendeu? Aí tem que pedir de novo, aí o cara perde o tempo, ocupa a fila, tal. Tipo, e gera mais custos, gera mais problema, gera enfim, todos os problemas que podem acontecer ali. Por isso que eu lá junto todos os meus exames, eu tenho exame lá de, você ajuda o médico. 10 anos atrás. Ajuda o médico para ele me ajudar, exatamente. Entendeu? No final das contas, eu não tô sendo bonzinho com o médico, tô sendo egoísta, entendeu? Tá sendo bonzinho com você mesmo, você tá cuidando da sua saúde. A verdade é assim, existem algumas iniciativas de trabalhar, essa questão do Open Health, né, que é a sigla certinha para falar isso. Esse dado de saúde aberto, né? É tipo, não tem o Open Finance no banco? Você, no mesmo aplicativo do banco A, você vê do banco B, do C, de onde você estiver. Sim. Existem iniciativas de fazer, né? E, inclusive tem um em andamento bem legal, inclusive, de se fazer numa escala governamental, né? Um Open Health, né? Ou seja, você pode guardar seus dados lá e isso ser compartilhado com a rede de saúde, enfim, né? Onde se esbarra? No custo. Porque o digital é muito caro hoje, né? Você guardar tudo em cloud tem um custo operacional. Quem paga por isso? As operadoras, obviamente, né, não vão querer pagar. O indivíduo, um ou outro vai querer fazer o que você fez. Quer pagar um GPT, um outro IA aqui, para não falar nomes, para guardar esse dado e ter ali um repositório, extrair dados daquilo. Então, hoje, tem muita gente estudando isso, mas onde esbarra? Esbarra um pouco na questão do custo e da forma como você consegue retornar esse investimento, tá? Como que normalmente no digital se faz? Se usa espaços para gerar tráfego, né? E aí você é remunerado por aquilo. Mas na saúde não pode, é lei, é vedado. Entendeu? E ele é um dado sensível, né? Um dado sensível, exatamente. Eu acho que o que poderia ser feito qual o público-alvo que vai acessar esse conteúdo? É médico. Então, você mete anúncio lá, não dentro do dado sensível, mas tela de login, por exemplo, ou outras telas, você mete anúncio para aquele público-alvo específico. Hoje não pode. Não pode? Isso também não pode? Hoje não pode. Então... Porque tudo que você... o dado, né, clínico ali, ele é protegido. Então, algumas propagandas não podem vincular. Aqueles dados, por exemplo, hoje se fala muito em data lakes, né? Não, mas não falo pro dado do paciente em si. Tipo um merchandising em cima daquele login, daquela plataforma, né? É vedado. Se você está usando aquilo como atividade fim, você não pode ter uma propaganda. A mesma coisa pegar e colocar uma propaganda no meu RP de uma indústria. Eu não posso. Pô, os caras dificultam tudo também. Né? Mas assim, é pro bem, né? Porque é um setor muito bem regulamentado. Acho que a gente tem que falar isso, né? A gente fala muitas coisas ruins sobre, né, Brasil, saúde, enfim. Mas o Brasil, ele tem iniciativas, assim, pioneiras na área de saúde digital. Eu acho que o grande desafio é isso ganhar atração e abrangência. Cara, é a questão do SUS lá, né? Eu acho, não é de graça, né? Custa caro e tal. A gente paga. Mas eu acho que foi uma solução que é ímpar, né? Eu sou defensor. Eu acho que tem, assim, tem os seus problemas, como tudo. Mas acho que o brasileiro médio em si, ele não sofre com esse... Putz, a gente nem sabe o que é sofrer um acidente
e se preocupar mais com a conta do que com a perna machucada, né? Porque lá fora é assim, né? Então. Exato, as pessoas têm medo, porque pode, ele de verdade, se ele tem alguma coisa, ele pode perder tudo aquilo que ele tem cuidando da saúde dele, de fato, né? Nem todos podem pagar também por um plano, porque é bem diferente da realidade atual aqui. Eu sou defensor do SUS, né? Assim, eu realmente... eu acho animal também. Eu atendo projetos, Adriano, assim, eu atendo um barco hospital na região amazônica, né? Atende pessoas que vai fazer, por exemplo, cirurgia de catarata, por exemplo. O cara que nunca viu, um indígena, por exemplo, nunca enxergou o filho. Eu tenho imagens disso, entendeu? Então, o cara vai lá, faz uma cirurgia e começa a ver o filho pela primeira vez. Você acha que um operador de saúde vai fazer um negócio desse? Entendeu? Se não fosse o SUS, né? Existem iniciativas privadas fazendo isso. Inclusive, eu estou trabalhando num projeto que faz isso, inclusive, mas não é barco hospital. Aí são hospitais realmente montados para cirurgias, né? Onde eles fazem esse tipo de cirurgia também, né? Mas aí o financiamento são empresas, né? Que ajudam na causa ali, empresas mesmo privadas, né? Que ajudam, contribuem com doações fazendo esse tipo de ação. E aí voluntários que trabalham, médicos voluntários que trabalham por um período fazendo esse tipo de coisa com aldeias indígenas e tal. Mas eu trabalho muito esse tipo de iniciativa também, né? A gente acha que só vender software, só vender aqui na capital, no interior e tal. Não, o uso, por exemplo, de internet via satélite, né? Não vou fazer merchan aqui, mas essas mais comuns aí hoje ajudaram muito esse tipo de tecnologia entrar em regiões mais remotas. Então, hoje, por exemplo, minha plataforma tem uma plataforma de teleconsulta dentro dela. Então, o meu cliente que está lá no meio da Amazônia, lá, ele consegue fazer uma telemedicina com o paciente, com um médico aqui na Unicamp, por exemplo, se ele quiser. Que legal. Entendeu? Nossa. Bom, queria te agradecer, cara. Obrigado mesmo pela presença. Uma aula aí do mercado hospitalar, né? Gestão hospitalar de saúde. E, para finalizar, deixa seus contatos. Como é que faz para as pessoas te encontrarem, se conectarem com você? Legal, vamos lá. Primeiro, agradecer, Adriano, pelo espaço, tá? Estúdio muito legal aqui, um espaço bem diferente para a gente poder falar um pouco sobre o nosso universo, né? Já sigo vocês, né? Então, para mim é um prazer estar aqui. Quem quiser falar comigo... Obrigado pela moral. Imagina, que é isso. Quem quiser falar comigo, pode entrar em contato comigo pelo Instagram também, tá? É só me procurar lá, Rafael Castro, do Oliveira. Tenho meus contatos, se quiser falar por e-mail também, Rafael com PH, meu nome é com PH, Rafael, RAPHAEL, Warline, WARELNE.com.br. E eu estou à disposição para a gente conversar. Se quiser também compartilhar experiências lá na newsletter, a minha newsletter é consultório de vendas dentro do LinkedIn. Pode acessar lá, compartilhe um monte de coisa do mercado, comentem, mandem direct messages. Eu acho que é uma forma da gente conseguir trocar experiências e melhorar o ecossistema. Fechado. E para você que acompanhou até agora, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Ativa o sininho também, se inscreve, ativa o sininho para receber as nossas notificações. E é isso aí. Muito obrigado, até a próxima e valeu. Valeu, obrigado.